Você é uma daquelas pessoas que acredita que maracujá é tudo igual? Ou acha que ele só serve para fazer mousse de maracujá ou usar como calmante? Hoje eu vou mostrar para você que maracujá tem diferença sim, e que ele é muito mais do que paz e amor. Ele é um super alimento. Dependendo do tipo do maracujá, ele pode ser usado pela indústria de cosméticos, alimentícia, mas também pode ser usado para fins terapêuticos. Será que vale a pena consumir maracujá? Que benefícios ele tem para a saúde? Será que existe algum risco de alto consumo? Essas e outras questões eu vou responder para você hoje, nesse vídeo. Mas antes, conta pra mim de que lugar do mundo você está nos assistindo. Você usa maracujá? Qual que é a espécie de maracujá que você mais consome? Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Já vou pedir para vocês, apertar aquele like, se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo. O maracujá, ele é uma fruta que faz parte das plantas do gênero Passiflora. Só no Brasil nós temos mais de 150 espécies silvestres de maracujá. E algumas são brasileiras típicas, como o maracujá pérola, que é aquele que tem uma casca que lembra uma melancia. Mas o impressionante mesmo é que existem cerca de 600 espécies de maracujá espalhadas em toda a região tropical das Américas. Tem o maracujá azedo, que é o que eu mais vejo por aí. Maracujá doce para mim é lenda, gente. O dia que vocês encontrarem maracujá doce, vocês tiram uma foto e postam no Instagram, porque para mim não existe. Uma curiosidade sobre o maracujá é que ele, apesar de ser conhecido pela ação calmante, pesquisadores compreenderam que esse efeito calmante é mais concentrado nas folhas e nos caules de alguns maracujás. Mas, com exceção do maracujá pérola do cerrado, que a polpa de fato possui uma ação calmante mais eficaz que as demais espécies. O maracujá, ele é fonte de vitamina C. Ele tem mais ou menos 1 grama de fibra, 28 miligramas de magnésio, que faz bem para o cérebro, faz bem para os músculos, 51 miligramas de fósforo, que faz bem para o cérebro, alimento, de todo o organismo, dá energia, mas principalmente o alimento cerebral. Tudo isso, gente, em só 68 calorias por porção. É muito bom, né? Muitos benefícios que eu vou citar para você do maracujá estão na casca ou na entrecasca do alimento. E na polpa, logicamente. Então quer dizer que você não vai jogar nada do maracujá. Combinado? O maracujá pérola ou maracujá do sono, que é o mais conhecido, ele tem propriedades calmantes, que estão presentes na polpa graças a essa ação dos flavonoides e alcaloides, que atuam no sistema nervoso central. Eles é que produzem o efeito de calmante, analgésico e relaxante muscular. Então você tem esse maracujá pérola aí, você tem uma mina de ouro. A entrecasca do maracujá é rica em fibras e permite controlar a glicemia, e o que torna uma boa aliada para quem tem diabetes, já que essas substâncias elas tornam a absorção dos carboidratos na refeição mais lenta. Isso aí evita os picos de glicemia alta no sangue. Também se encontra a pectina no maracujá, que é uma fibra solúvel, e um estudo mostrou que pacientes com diabetes tipo 2 consumiram aí 30 gramas dessa pectina por 60 dias. Eles tiveram uma diferença significativa na glicemia do jejum, acompanhada pela redução dos valores da hemoglobina glicada. A pectina também é importante para regular o trânsito intestinal. E ela é um probiótico também, melhorando o funcionamento do intestino como um todo. Ele ajuda a eliminar as toxinas e as gorduras do organismo. Para você obter esse efeito, a recomendação é de você consumir 1 colher de sopa de farinha de maracujá no iogurte ou comer a entrecasca junto com a polpa, batido num suco. Come isso todo dia. Alguns estudos foram feitos com a pectina. Nessas pesquisas realizadas, tanto em animais quanto em humanos, se percebeu a diminuição das taxas de colesterol. Outros estudos conduzidos com pessoas saudáveis, em que houve a suplementação da dieta com a farinha da casca do maracujá, mostraram a redução média da glicemia na ordem de 5%. No colesterol total reduziu 18% e no LDL na faixa de 19%, triglicerídeos na média de 15%. Então as taxas são muito boas para você não utilizar a farinha do maracujá, hein? E ela não é amarga, viu, gente? Ela dá para você implementar muito bem nos sucos, é uma ótima combinação. Porque maracujá é meio sazonal, Então você não encontra ele sempre, não é uma fruta que dá para você utilizá-la, sempre. Mas a farinha, você vai em lojas de produtos naturais e consegue adquirir e fazer uso constante dela. O maracujá, ele tem uma ação antioxidante por causa também da grande concentração de vitamina C. E ele melhora a imunidade, também varre os radicais livres do seu organismo, previne o envelhecimento precoce, as rugas,
facilita a reposição do colágeno no rosto. Para quem come, maracujá de gaveta não rola. O maracujá ele tem uma atividade anti-inflamatória e a presença da hesperidina, que é um glicosídeo flavanona encontrado nas frutas cítricas e na polpa do maracujá, é indicativo de que o alimento possui a propriedade de atuar na prevenção das doenças do coração. E você não pode adoçar com açúcar, tá, gente? Já vou falar, tá? Mas aí, quem não pode consumir o danadinho do maracujá? Ó, as pessoas que possuem alergia, logicamente não devem fazer uso, certo? No entanto, ele é realmente seguro para todas as pessoas, até mesmo para as grávidas e lactantes. No entanto, a única questão é que as folhas de certos maracujás, a maioria, apresentam teores significativos de compostos cianogênicos e alcaloides, que podem causar intoxicação quando elas forem consumidas de forma errada. Portanto, para você evitar acidente, é recomendado que a população não faça uso das folhas para chás e infusões. Calma, não terminei a frase. Você pode ir numa loja de produtos naturais e comprar as folhas e os caules corretos, já desidratados, selecionados para fazer o seu chazinho de passiflora. Ao menos que você tenha total certeza que o seu pezinho aí da sua casa é possível de fazer esse chá e não vai causar toxicidade para você. Fazer o suco de maracujá também é muito saudável e relaxante, principalmente de noite, tomando ele morninho. Ó, não é muito aquecido, senão perde a vitamina C. Morninho como um chá. Agora, como é que faz o chá de passiflora mesmo? Anota aí, hein? Você vai precisar de 2 colheres de sopa de extrato seco do passiflora incarnata, que são as folhinhas que você vai comprar lá no Produtos Naturais. Você vai adicionar essas folhas numa xícara de água fervente. Você vai deixar por infusão por 10 minutos, coar e beber em seguida. Você tem problema para dormir? Você tem alguma condição que te atrapalha para dormir? Se sim, eu tenho 2 vídeos para te indicar que eu vou deixar aqui nas recomendações. O primeiro é da melatonina. Não deixa de assistir que você vai ter uma solução muito natural para esse problema. E o segundo é a higiene do sono. E para você que quer saber mais de como dormir melhor, se você quiser eu posso fazer um e-book exclusivamente para você. É só você dizer aqui embaixo, eu quero. E o melhor, é presente, é de graça. Então não perde tempo, escreve aqui nos comentários, eu quero o e-book do sono. Esse vídeo teve um apoio especial da Vira Comunicação, nossa atual parceira em assessoria de imprensa e agência de publicidade. Para quem deseja nos contratar para palestras, empresas, eventos, workshops, aqui está o contato da nossa assessoria de imprensa, a Vira. Fala com o Guilherme, ele é muito fera. Beijo, até a próxima!